Então, pessoal, estou baseando esse vídeo hoje também no trabalho do psicólogo estadunidense Karl Rahner, que em 1995 faz um tratado muito interessante sobre a esquizofrenia, com base na visão histórico-cultural ou, mais especificamente, na visão sócio-histórica estadunidense. Epistemologicamente tem uma pequena diferença, quem sabe a gente grava isso para um outro vídeo, mas só para situar vocês aí qual que é a base do nosso trabalho, vou colocar a referência aí abaixo para vocês. O Karl Rahner vai fazer um estudo, um apanhado ali, bibliográfico de algumas pesquisas que foram realizadas a partir da década de 50, e ele vai achar trabalhos ali de 1950 até 1987, mais ou menos aí, em que eles vão discutir, esses autores estadunidenses em grande parte, sobre as relações entre as condições socioeconômicas e mais especificamente sobre a pobreza financeira, tá? A respeito da sua relação com a esquizofrenia. Alguns trabalhos na década de 50 vão encontrar ali, estatisticamente, uma incidência um pouco maior da esquizofrenia em camadas socioeconômicas mais baixas. Porém, alguns estudos a partir da década de 80 vão começar a fazer uma crítica muito importante, obviamente, sobre esses trabalhos, dizendo que muitas vezes alguns psiquiatras e até mesmo psicólogos daquela época interpretavam que os costumes, os hábitos das pessoas que eram de camadas da população, socioeconomicamente falando, diferentes das suas, porque tantos psiquiatras quanto os psicólogos naquela época, muitas vezes representavam ali a classe média alta e às vezes até mesmo a classe alta nos Estados Unidos. Então fazia com que eles tivessem um certo estranhamento sobre os usos e costumes ali de pessoas que fossem economicamente mais pobres. Então, os estudos ali da década de 50 até a década de 80 vão tentar fazer uma relação ali problemática entre a pobreza e a esquizofrenia. Fazendo uma crítica, olhando esses estudos de hoje, do ponto de vista aqui do século XXI para esses estudos aí do século XX, a gente pode dizer que parte deles era um pouco baseado ali numa herança um pouco higienista e até mesmo cientificamente racista nesse sentido, né? Porém, se você analisar alguns estudos aí que vão ter um pensamento marxista, né, de uma epistemologia mais marxista, você vai poder afirmar que condições materiais de vida, ou seja, a condição pela qual a pessoa consegue guiar a sua existência ali, ou seja, os recursos materiais que ela tem disponíveis para sobreviver, podem facilitar ou dificultar as suas relações sociais. Então, levando em consideração que a esquizofrenia é uma deterioração dessa socialidade, uma quebra, uma ruptura da socialidade em si, você vai ter ali uma tendência a pessoas que não têm muitos recursos materiais, que elas tenham um pouco mais de dificuldade, talvez, de enfrentar situações na vida que outras pessoas que não têm aquela dificuldade financeira, aquela dificuldade material teria. Mas também olhando sobre outro ponto de vista crítico, né, a gente pode utilizar-se de um conceito que ficou em voga aí da década de 90 para frente, que é o conceito de resiliência. É um conceito polêmico, muitas vezes criticado também, até mesmo por muitos marxistas, porque vão dizer que é um conceito que romantiza a pobreza, as dificuldades sociais, enfim. Mas o conceito de resiliência diz respeito à capacidade que uma pessoa tem de lidar com adversidades e superar essas adversidades de forma bastante assertiva e psicologicamente saudável nesse sentido. Olhando sob o ponto de vista da resiliência, pessoas que passaram por dificuldades, vamos dizer assim, de origem mais básica, ali, de necessidades mais básicas, até mesmo, vamos dizer assim, de segurança financeira ou fisiológicas, elas teriam mais elementos, mais condições psicológicas de fazer enfrentamento a um conjunto de dificuldades que a gente pode encontrar aí, né, em camadas sociais desfavorecidas. Não há consenso científico a respeito da relação entre dinheiro e esquizofrenia. Não há consenso científico a respeito da relação das condições financeiras, econômicas, sociais de uma pessoa e a sua condição psíquica. O que a gente pode dizer é que há diferentes pontos de vista em que, de um certo modo,
há uma razão em dizer que as condições materiais, as condições de vida que aquela pessoa tem, com suas condições financeiras incluídas, podem facilitar de fato ali uma dificuldade de socialização? Sim, porque pessoas que muitas vezes elas têm mais condições financeiras, elas têm mais recursos de tratamento, de acompanhamento, elas conseguem inclusive aí criar condições de enfrentamento com mais facilidade que outras. É até aquela velha história que a gente brinca aí na internet, né, que ficar triste em Paris é muito melhor do que ficar triste, sei lá, em qualquer cidade aqui que a gente viva, não vou citar aí para ninguém ficar chateado, né? Mas, enfim, muitas vezes ter boas condições financeiras facilita com que as pessoas criem estratégias de enfrentamento para suas emoções ali não muito bem resolvidas. Sob um outro ponto de vista, também entra a questão da resiliência, porque a resiliência muitas vezes para pessoas que têm condições econômicas mais desfavorecidas, ela pode ser também um elemento muito importante aí, né? Então não há consenso, o que existem são alguns estudos ali na década de 50, 60, 70, 80, que vão apontar uma relação entre a pobreza, ou seja, entre condições financeiras desfavoráveis e uma maior incidência de esquizofrenia. Mas alguns estudos aí dessas décadas posteriores vão fazer a crítica, e acredito eu muito justa e válida, sobre esse ponto de vista que pode ser considerado higienista e talvez até mesmo racista cientificamente pensando. Enfim, então não é um tema fácil, não é um tema que tenha consenso, porém uma das coisas nós sabemos é que as condições de trabalho que uma pessoa possui, elas podem favorecer ou não o surgimento aí, ou o enfrentamento de dificuldades emocionais, dificuldades mentais mais fortes, mais profundas, ok, pessoal? Então não há consenso, existem dois pontos de vista bastante diferentes em relação a isso. Caso você conheça algum estudo ou tenha algum ponto de vista, deixem aí nos comentários também, vamos dialogar, vamos conversar, seria bom a gente debater diferentes pontos de vista aí, porque não é um tema fechado. Tá, pessoal? Então, se gostou aí, deixa o seu joinha, compartilha o vídeo, curte aí o nosso canal, porque isso ajuda o nosso trabalho, ok, pessoal? Então, no próximo vídeo, vamos ter aí um assunto importantíssimo também, que é a respeito do trabalho especificamente e a sua relação com a esquizofrenia, certo? Então, um grande abraço e até lá!